Esse é meu primeiro tutorial aqui no YouTube. Essa linda balaclava de bodinho. É importante dizer que esse tutorial é especialmente para iniciantes. Você que é avançado ou intermediário também pode assistir, mas eu prezei para que fosse bem detalhado. E se você é daqueles que tem pressa, não tem problema nenhum, só me deixa saber nos comentários que eu trago para você a receita por escrito, que assim você pode acompanhar sem precisar ver todo o vídeo. Combinado? Então bora pro tutorial aprender essa coisinha fofa aqui pra te esquentar no inverno e te deixar estilosíssima. E para o nosso trabalho nós vamos usar então essa linha da Círculo Amigurumi de código 8990. A gramatura desse fio é de 100 gramas para 110 metros. Então, procure um tamanho parecido. Se for diferente, vocês adaptam. O tamanho da agulha é 4,5 para 7. Então, nesse caso, para o meu ponto, eu vou usar a agulha de número 6. Já vou mostrar para vocês. Aí, a gente vai usar 3 novelos, tá? 2 vão ser da cor cinza, essa que eu tô mostrando do lado, que é o mesmo fio. O código é 8069. E um novelo preto para fazer os acabamentos e a gola da nossa balaclava, tá? Então, de fio é isso. Como eu falei, agulha de número 6. A gente vai precisar de alguma coisa que corte o fio. Nesse caso, eu tô usando essa tesoura escolar mesmo. Possível que você veja que pode ser qualquer tesoura. E vai ser basicamente isso. E alguma coisa que você possa medir a sua peça. Nesse caso, eu tô com uma fita. Pode ser uma trena, pode ser uma régua, o que você tiver em casa que você consiga medir, tá? Vamos começar tirando... essa parte mais satisfatória eu quis muito deixar, porque eu adoro tirar. Aí talvez você vai gostar de assistir também. Tirar o rótulo do novelo. Ai, que delícia, coisa nova, fio novo, cheirinho. Acho que isso é coisa de quem realmente gosta de crochetar, né? Talvez com o tempo você vá aprendendo a gostar tanto quanto. Aí aqui uma dica, ó, é tirar de dentro do novelo, tá? Porque se você tirar de fora, esse novelo vai começar a girar, rodar, vai parar em todos os cantos da casa e você vai acabar se irritando. Então, tirando do meio não tem erro. Já vou começar com a laçada inicial. Tô fazendo bem devagar para você conseguir acompanhar. Se precisar, diminui a velocidade, tá? Que é bastante fácil de fazer. Aí a gente vai começar a fazer as correntinhas, tá? Aí, uma coisa importante, eu vou fazer as correntinhas. Se você quiser, pode contar, tá? Comigo. Mas o mais importante é que você use a metragem, tá? Por que que eu digo isso? Porque depende do fio. Digamos que você não tá no Brasil, ou você não consegue comprar essa linha, precisa comprar uma mais barata, ou que é uma mais cara, ou você não consegue importar, dependendo do país que você tá, enfim. O teu ponto, de repente, pode ser mais apertado que o meu, ou mais largo também. Ou a sua agulha pode não ser de número 6, enfim, tudo influencia para que o trabalho não fique exatamente do mesmo tamanho. Então, eu prefiro usar a medida, porque aí não tem erro. Se você tá usando um fio mais fino, você vai ter que fazer mais correntinhas. Se é um fio mais grosso, você vai ter que fazer menos corrente. Então, o mais importante é que a medida fique no tamanho certo, tá? Então, aqui a gente chegou em 20 centímetros, que é o tamanho base pra gente começar a gola da nossa balaclava, tá? Feitos os 20 centímetros, faz mais uma correntinha, que agora a gente vai começar a fazer os pontos baixos e subir essas carreiras, tá? Então, aqui, primeira carreira, correntinhas. Agora, a gente vai pular um ponto. Então, perceba, na agulha a gente tem uma laçada, a gente pula o primeiro ponto e vai no segundo ponto. E aqui a gente faz um ponto baixo. Mesma coisa, próxima correntinha, mais um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. Pra ficar mais claro, eu vou fazer de novo, tá? Eu quero que o processo seja gostoso, quero que você relaxe. Eu sei que se você está iniciando, esse processo pode ser um pouquinho mais difícil, então vai com calma, pausa, olha de novo. Então vamos lá. Fora o que está na agulha, a gente tem um ponto, uma corrente. Na próxima, a gente vai colocar a agulha e vai fazer um ponto baixo. E foi. Próxima correntinha, sem pular nada. A gente põe a agulha na alcinha.
e faz um ponto baixo. Mais uma, ponto baixo. Ó, e vai formando assim. Mais uma vez. E a gente vai fazer por toda a carreira até chegar na última correntinha. E eu volto com vocês. Ó, veja como vai ficando lindo. Então, aqui é a nossa primeira carreira, faltam ali 3 pontinhos. E aqui, ó, a gente vai começar a contar a partir dessa primeira aqui, ó. Você consegue ver 2 alcinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, Eli, mas você falou que não precisava contar. Nesse caso, você vai contar conforme as suas correntinhas. Então, se eu fiz 25 correntes para chegar em 20 centímetros, eu vou precisar fazer 24 retornando. Isso para que a gente consiga deixar a nossa peça reta, tá? Então, conta quantas você fez, ó. Chegando aqui no nozinho, a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. Então, conta quantas correntes você fez e faça uma a menos retornando os pontos baixos, tá? Fez 20 correntes, faz 19 pontos baixos e uma correntinha para retornar o trabalho. E agora, nessa carreira, a gente vai pular, mesma coisa, tá? Vai pular a primeira, a gente tem uma alcinha na agulha, tem uma corrente, ó, tem a primeira corrente aqui. A gente vai na próxima corrente pegar a alcinha de trás. Então, perceba que a gente tem 2 alças aqui, ó. A gente vai por agulha na alça de trás, que é o que vai dar aquele efeito de tricô, tá? Que vai deixar a peça bem molinha. Então, mais uma vez. Pega a alcinha, tem 2 alcinhas. Vai pegar uma alcinha de trás. Essas alcinhas se formaram quando a gente fez o ponto baixo, lembra? Então, em cima do ponto baixo, vão ter 2 alcinhas e você vai pegar só de trás. Mais uma vez, 2 alcinhas. Ó, se fosse para pegar as duas, eu ia enfiar assim a agulha, mas é só de trás, então a gente coloca assim e puxa o fio. E segue assim por toda a carreira. Vou mostrar mais algumas aqui. Ó como vai ficando, tá vendo o efeito meio 3D? Que é um efeito bem de tricô, assim. Fica bem legal, bem bonito. E a gente vai até o final de novo. E nessa carreira vai dar a mesma quantia de pontos que deu no seu de ponto baixo. Então, como eu falei, se você tinha uma corrente de 20 e ponto baixos deu 19, agora sempre vai dar 19, tá? É importante você contar, ó, porque aí você evita que a sua peça fique torta, pelo menos se você tá iniciando, tá? Então, aqui chegando no final, eu vou mostrar mais um pouquinho. Correntinha de trás, ponto baixo, corrente de trás, ponto baixo. Ó, a gente consegue ver bem bonitinho que tem uma ali no final, ó. Tá vendo 2 alcinhas? A gente pega o de trás também, faz um ponto baixo, aí faz uma correntinha e retorna o trabalho. Sempre é importante fazer uma correntinha, tá? Pra quando a gente retornar o trabalho não ficar repuxado, que aí, ó, a gente tem essa correntinha pra pular, tá vendo? Então, a gente pula ela e pega na próxima. E vai ser assim, gente, basicamente, o comprimento todo da parte do pescoço, tá? Correntinha de trás, ponto baixo. Correntinha de trás e ponto baixo. Corrente de trás e ponto baixo. Uma vez. E ó como vai ficando o efeito. Dos dois lados vai ficar com esse degradezinho aí. Degradê não, com esse 3D. Então, ó, de novo pra não ter erro, tá? Corrente de trás, ponto baixo. Corrente de trás, ponto baixo. Ó, como fica legal.
uma correntinha, retorna o trabalho. Pula a primeira corrente, que é a que a gente acabou de fazer. Vai no próximo ponto, pegando a alcinha de trás. Ó, mostro de novo. Pula aqui que a gente fez e vai na próxima. E, gente, é isso. Não tem segredo, tá? Aprendeu uma vez, conseguiu fazer uma voltinha, é só repetir. É bem tranquilo, é bem gostoso de fazer. É legal para você treinar o seu ponto baixo, ao passo que você também faz um acabamento diferente, né? De só fazer ponto baixo reto. Olha que bonito que vai ficando. E basicamente é isso, até o tamanho desejado, que no caso, a gente vai medir aqui já. Mas olha que legal. Ah, você piscou, parece que a unha pintada, tá? Acabou que deu, passou o dia e à noite eu fiz a unha. Então, vamos pegar aqui a fita para medir. Ó, tentamos fazer caber na tela aqui. A gente coloca bem na pontinha. Vai até o final. E a gente chegou em 46 centímetros. 47. A gente precisa de 52 centímetros. Então, falta aí algumas carreiras ainda, tá vendo? E, gente, com a medida não tem erro, tá? A gente vai fazendo, vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês. Porque se eu passo a quantia de carreiras, a chance do tamanho não ficar igual é enorme, tá? E aí você pode se frustrar com uma peça que é pra ficar super linda e fácil de fazer. Então, a correntinha de trás, ponto baixo, corrente de trás e ponto baixo, correntinha de trás e ponto baixo. Vai ficando lindo demais. E esse efeito é muito legal, assim. É como aquelas cacharréis, né? Aquelas blusas feitas de tricô mesmo. Então a gente consegue ter esse efeito com crochê. É muito bacana e muito fácil também, né? Então, assim, de trás e ponto baixo. Ó, que legal. E a gente vai fazer basicamente até chegar nos 52 centímetros. Então, chegamos em 52. Olha lá, bem certinho. E esse é basicamente o tamanho padrão para um adulto de largura, tá? Então, vocês vão ver que eu vou fechar. Ó, quando a gente fecha, ele vira a parte que vai basicamente no pescoço, tá? Então, se quiser maior, se quiser menor, é só diminuir esse tamanho, né? 50, 45 ou até fazer maior. Agora aqui, o que a gente tem que fazer basicamente é unir essas duas partes, né? Para que ele fique um círculo mesmo, não fique essa peça aberta. Então, ó, a gente vai pegar essa pontinha onde a gente acabou a carreira, basicamente, vai ficar o fio sobrando aqui, que é o que a gente vai usar para continuar basicamente a peça. Então, igual a gente estava fazendo ponto baixo nas carreiras, a gente vai fazer isso que agora é duplo. Então, ó, você vai juntar as duas pontas, vou tentar trazer bem pertinho aqui da câmera. Ali onde tá a agulha. Ó, perceba que aqui a gente tem duas alças da carreira de ponto baixo. E na outra ponta a gente tem aquela carreira que foi só as correntinhas. Então talvez você não enxergue exatamente duas correntes, ó. Vai parecer que é uma só. Mas você vai basicamente passar a agulha nesses espaços que tem dessa única carreira. Ela é mais fininha mesmo, tá vendo? Mas tecnicamente é para ter duas alças ali, só não dá para ver tão bem quanto quando a gente faz o ponto baixo. Ó, veja que a gente consegue ver bem direitinho, duas correntes, né? Que é basicamente o que a gente já estava fazendo, pegando a de trás. Agora a gente vai pegar as duas correntes, não mais só de trás, ó. Tem duas. Tô tentando mostrar bem de pertinho para não haver dúvidas, tá?
Ó, que é o que a gente tava pegando e essa aqui é que tá sobrando. Então, a gente vai pegar as duas para fazer essa costura, tá? Essa emenda, usando a própria linha do crochê, o próprio ponto. Aqui, ó, a diferença. Ela vai ficar mais rígida mesmo, você vai perceber, mas basicamente tem uns espacinhos ali, ó, entre cada correntinha. E a gente vai basicamente acompanhar. Então, você vai pegar a linha, vai passar a agulha dentro do laço que tinha sobrado. Vai juntar as duas pontas bem alinhadinho. Tá vendo? Vai passar por dentro dos dois. A gente vai fazer o baixíssimo. Ó, a gente vai passar atrás. Vai pegar as duas alcinhas. Vai puxar esse fio. Só que ao invés de fazer um ponto baixo, a gente vai fazer o baixíssimo. Tá, calma que eu já vou mostrar mais um. Ele tá realmente difícil de ver com essa linha preta. Mas, ó, passa por dentro dos dois. Passou. Puxa o fio. Passa por tudo. Vai ficar com duas laçadas na agulha igual. Mas ao invés de você puxar mais uma laçada, você vai trazer pra dentro e deixar uma só na agulha. Então, vamos de novo. Passa nas duas alças. Puxa tudo. Passa dentro da laçada da agulha. Mais uma vez. Puxa o fio. E ó, aqui se fosse ponto baixo, a gente ia puxar assim, tá vendo? Dentro das duas. Mas não é o caso. Então, volta. A gente vai estar com duas. E já puxa pra dentro da próxima laçada, sem pegar o fio. Foi. E vai ficando assim, ó. Uma costura com relevo também. Pra dar essa continuidade do 3D. E você vai ver que quando junta tudo, parece que nem tem costura ali. Fica bem legal o acabamento. Então, passa dentro dos dois e laça as duas alcinhas e laça. Mais uma vez. E vai com paciência, vai com calma. Se deu errado, desfaz, volta, faz de novo. Que aqui é prática, tá? É teste e uma hora vai e você vê que fica bem tranquilo. Ó, a gente vai assim até chegar ali no final e eu volto com vocês. Ó, chegando aqui no final, então, tá faltando basicamente uma correntinha pra gente passar. Ó, como é que vai ficar? Você vai enxergar as duas alcinhas e vai enxergar esse nó inicial que a gente fez a laçada. Lembra? Para começar as correntinhas? Então, a gente passa dentro das duas alças do ponto baixo e dentro desse nó ali, ó. Logo depois do nó, né? Tem uma alcinha, a gente passa ali dentro. Puxa esse fio de novo. E aqui, basicamente, tá feita a costura, tá? Depois a gente vai fazer o arremate ali só. Mas já tá costurado. E agora a gente vai pegar a tesoura, vai cortar um tamanho razoável do fio para dar pra basicamente dar um nozinho e esconder o fio depois. Ó, você puxa aqui o fio para ele sair. Agora a gente tem duas pontas, ó. A gente pode fazer um nozinho aqui nas duas pontas. Não puxa tanto para não ficar repuxado o trabalho, tá? Mas puxa o suficiente para ficar bem presinho. E, ó, aqui a gente tem a parte da touca. Ó a costura, como é que fica. Aqui tá do lado avesso, tá? Se a gente virar, aí fica ainda mais diferente o acabamento. Ó lá. Nem dá pra ver que tá ali. Tá vendo? E a gente vai trabalhar agora desse lado a continuação, que é onde a gente começa a touca, tá?
De pescoço é isso, bem tranquilo. Ó, aqui eu tô contando pra tentar deixar no meio. Tô tentando deixar igual a quantia de carreiras em cada lateral, porque esse fio no meio vai ser a nossa referência pra ficar bem retinho. Ó, contei 6 de um lado e 6 do outro. E aí a gente tem uma no meio, que é onde eu vou pôr a agulha. Exatamente a gente vai começar o nosso trabalho para fazer o capuz, tá? Então, aquele nó, por enquanto, deixa daquele jeito, a gente vai arrematar ele melhor no final de tudo, tá? Não precisa se preocupar agora. Então, aqui eu já vou trocar a cor da linha. A gente tá, mais uma vez, passando por esse processo gostosíssimo de tirar a embalagem. E aí vão ser 2 rolos desses, como eu falei, pro tamanho que a gente vai fazer, tá? Então, se de repente você quiser um capuz maior, é para 2 novelos, dá? Mas talvez vai precisar de mais, a depender do seu ponto aí. Então, aqui a gente passa o fio por dentro e dá um nozinho, só para começar mesmo a trabalhar. E aí depois a gente vem rematando esse fio também. Agora aqui, ó, veja, a gente vai fazer um ponto baixo em cada carreira, perceba. A carreira alta é uma, a carreira baixa é outra. Então, a gente vai pôr a agulha ali onde está o nó, vai fazer o primeiro ponto baixo. A gente vai pôr ali na parte baixa, agora na carreira baixa, agora na carreira alta, na carreira baixa, ups, na carreira alta, ó, e assim eu vou fazendo por toda a volta os pontos baixos, pra gente começar a nossa primeira carreira de troca de cor, ó. Vai fazer por toda a volta e a gente vai vir até aqui antes do nó e eu volto com vocês. Então, antes, eu quis voltar aqui com vocês só para mostrar que a gente chegou bem nessa parte do nó. Lembra desse nozinho que a gente tinha feito? Ó, então, eu vou dar mais um nó. Podia ter feito isso antes, não tem problema, pode fazer agora, tudo faz. A gente faz um nozinho só para garantir que não vai soltar. E agora a gente vai esconder esse fio preto enquanto a gente está fazendo essa carreira cinza. Que aí não precisa fazer esse arremate depois, que é o retrabalho de ter que esconder esse fio preto. Então, como é que a gente faz, ó? A gente vai passar a agulha, tá vendo que ficou um nó? A gente vai passar por baixo dele, igual como se estivesse pegando a carreira. Só que o fio preto ficou ali por dentro, percebe? Ó, eu deixei ele do ladinho. Ó, o fio preto tá ali. Ele vai ficar sempre por baixo do fio cinza e por cima da agulha. Então, a gente vai pôr a agulha embaixo dele, ó, percebe que ele tá ali em cima. A gente vai puxar o fio cinza. Opa, escapando. E vai puxar o fio cinza por cima, ó, tá vendo? E vai prender o preto. E o que sobrou do cinza, a gente faz o ponto baixo. Ó, mais uma vez. Passa por baixo do preto, cinza por cima do preto, ó lá. Laçou, puxa o cinza de novo. E o preto continua onde ele tá. Que dessa forma, ó, a gente vai escondendo ele atrás dessa carreira cinza. Basicamente, não vai dar pra ver que esse fio existiu ali em algum momento. Ó, a gente não precisa esconder todo esse fio, então aqui já ficou bem seguro, já dá pra cortar essa ponta e esconder só o restinho dele. Senão também dá muito trabalho. O fato de ter um nó e de ele passar por baixo da carreira cinza já ajuda muito, já não vai soltar, tá? Já pode ficar bem tranquilo. Ó, talvez fique uma pontinha ou outra, é normal. Depois a gente pode ou esconder ou pôr a cola, se você de repente já tem. Ou se quiser adquirir também, não é tão caro. Essas colinhas de arremate, ó. Mas geralmente não precisa, tá? Fazendo isso já fica escondido. Ó lá, não dá pra ver mais. Tá vendo? Assim fica bem bonito, a gente já resolve 2 problemas de uma vez só. E agora eu vou continuar até terminar a carreira toda. Cheguei aqui no final.
Então, veja. Aqui, ó, perceba que eu cheguei e eu deixei esse nozinho no meio. Esse vai ser o espacinho, ó, que a gente tem de referência, tá? Para a carreira começar e terminar. Porque agora a gente vai começar a fazer, ó, os aumentos. Então, no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo e faço uma corrente. Retorno ao trabalho. Vai ser muito parecido com o que a gente fez nas carreiras do pescoço ali, ó. Vai pular a corrente que a gente fez e vai pegar a próxima corrente e fazer um ponto baixo. A diferença é que nesse início a gente vai fazer dois pontos baixos na mesma corrente, ó. Perceba que eu fiz de novo, que aqui a gente vai gerar os aumentos que vai dar para fazer a dobra dessa touca, ó. A partir daqui, é só ponto baixo em cima de ponto baixo, até o final da carreira, tá? Então, ó, perceba que ele ficou inclinadinho porque a gente fez o aumento aqui. Então, eu vou fazer esse aumento mais vezes com vocês para ficar mais claro, mas olha, a ideia é que ele incline para fora e vai ficando maior para que a gente consiga dobrar, tá? Então, basicamente, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, até chegar lá no final, ó, a gente vai pegar as duas correntinhas e vai fazer toda a volta até chegar naquele início antes do nozinho. Cheguei aqui no final, com um ponto baixo em cima da corrente, a gente vai fazer outro ponto baixo em cima da mesma corrente, ó lá. Eu não tenho mais corrente sobrando, então eu vou no mesmo ponto e faço ponto baixo. Vou fazer uma corrente, retorno ao trabalho, pulo a corrente que a gente acabou de fazer. Lembra? Então, a gente sempre faz essa corrente para conseguir pular ela. Vai pular essa corrente e vai na próxima corrente fazer dois pontos baixos. Ó, pula essa e vai na próxima. Ó, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar. E é só no início que a gente faz isso, tá? Depois é um ponto baixo em cima de ponto baixo. Ó, ponto baixo, ponto baixo. E é basicamente isso até a gente atingir a quantia desejada para fazer a dobra. Eu vou mostrar para vocês a quantia que eu escolhi. Vamos até eu chegar ao final de novo. Ó, dei mais uma volta. Tá faltando uma correntinha, ó, para fazer um ponto baixo. Então, ó, fiz um ponto baixo nessa corrente. Eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar, onde eu tô pondo o dedo ali. Legal, agora uma corrente, pra gente poder pular, lembra? Retorno ao trabalho. Pula essa corrente que a gente acabou de fazer, vai na próxima e faz um ponto baixo e mais um ponto baixo, ou seja, dois pontos baixos no mesmo lugar. E continua um ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar na outra ponta de novo. E basicamente repete esse processo. Ó, perceba que ele vai ficando um em cima do outro, mas é assim mesmo. Ó, perceba que a ideia é que ele vai ficando essa diagonal. Aqui eu fiz basicamente 2, 4, 6, 8 carreiras. E aqui você consegue perceber, ó, que é basicamente aquela ponta que a gente vai dobrar. Aqui eu tô com 8 centímetros da parte do gorro e no total deu 27 centímetros. Tá, esse é o tamanho que eu achei ideal para conseguir dobrar e futuramente passar a cordinha. Ó, aqui na ponta deu 34 centímetros. Ó, agora a gente sobe só reto. Então, a gente para de fazer aumentos na ponta e vai só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque na versão do gorro que eu vou fazer, eu quero pôr a cordinha, pôr a orelha, o chifre e tudo. Então, esse tamanho pra mim foi ideal. Mas você pode fazer maior, tá? Pra ter uma touca maior mesmo, ter um desenho mais bonito.
vai de gosto. Ó, aqui perceba que onde eu dobro. Assim é como vai ficar no rosto, tá? Então, se a gola estiver pra cima, por isso eu pus do avesso, essa é a quantia que ele vai dobrar pra trás, tá vendo? Mais ou menos uns 4 dedos. E aí começa a subir reto, que é pra ficar esse espacinho pra gente passar a cordinha. Ó, se você quiser maior, dá pra fazer maior também. E a partir daqui a gente começa a subir sem aumentos. Ele vai ficar assim, meio estranho, mas é normal, é assim mesmo. Que a ideia é que a gente dobre assim, ó. Então, ó, como é que a gente vai fazer agora para seguir reto? Uma correntinha, como sempre, retorna o trabalho. E agora, ao invés de a gente fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, a gente vai fazer só um ponto alto, tá? Então, sempre pula a primeira corrente. E, ó, não vamos mais fazer 2 pontos altos, vai ser só um ponto alto para cada correntinha. Alto. E a gente vai fazer basicamente isso a volta toda e no final eu mostro de novo como que a gente vai fazer sem aumento, tá? Ó, chegou aqui no final. Então, ponto baixo, mais um ponto baixo. Quando a gente quer aumento, a gente faz 2 pontos baixos aqui, lembra? Aqui a gente só vai fazer um ponto baixo. Não vai mais ter aumento. Então, uma corrente, retorna o trabalho. Mesma coisa. A gente não vai mais fazer ponto alto, 2 pontos baixos. A gente vai só seguir com ponto baixo, um para cada corrente, até o tamanho desejado. Voltei aqui então, pra gente medir, ó, como é que vai ficando. Percebe aqui o cantinho? Ele faz esse acabamento, ó. Aqui deu 21, mas eu quero 30 centímetros, tá? Esse é o tamanho base para uma cabeça adulta, tá? Você pode medir para quem for fazer, se quiser um pouquinho maior, ou menor, se for, de repente, uma criança. Mas 30 centímetros é o tamanho base, tá? Aqui agora vem uma super dica para vocês. A gente vai aprender a fazer o nó tecelão. Ali, o que que é isso? Basicamente, quando o teu fio acaba, ou você quer mudar de cor no teu trabalho, aqui nesse caso o nosso fio acabou, a gente vai precisar usar um outro novelo. Como que eu faço esse nó sem que ele fique perceptível, né? Que fique feio, que é basicamente um fio impossível de desnosar. A gente vai passar o fio que acabou por baixo e o novo fio por cima, formando um X. Então, o fio da esquerda vai por cima, o fio da direita vai por baixo, certo? Você vai segurar com o seu polegar esquerdo, se você é destro, né? Se for canhoto ao contrário. O fio da direita, que tá por baixo, vai passar por cima de todos e você vai segurar ele de novo com o seu polegar. Beleza. Agora a ponta do fio esquerdo que estava sobrando, você vai passar por dentro desse nó e deixar ela na esquerda. A ponta direita que estava lá em cima, joga para a esquerda também. E você vai segurar essas duas pontinhas com o fio da esquerda e vai puxar o da direita. Ali escapou, mas você podia estar segurando, escapar também não tem problema. Puxou tudo, tá feito o nó. Gente, é muito simples, é muito útil. Vocês vão ver que não dá para ver que eu fiz um nó nesse caminho. Inclusive, quando você vai comprar, aqui corta as sobras, tá? Quando você vai comprar novelo, você vai perceber que pode acontecer de alguns virem com nó. E geralmente esse nó é tecelão, tá? Eles fazem justamente porque na hora de enrolar ali, acabou o fio. E para continuar, eles fazem esse nó que quase não dá para ver. Se você tá usando o fio novo, você vai perceber que tem um nó ali. Mas no trabalho não dá para ver, tá? Então aqui, ó, cortei as sobras. Perceba, fica quase impecável. Isso que esse fio é peludinho. Se for um fio que não tem esse pelinho em volta, dá pra ver menos ainda. Então, ó, eu vou continuar aqui o trabalho pra vocês verem que realmente não dá pra ver. Tô fazendo ponto baixo aqui. Ó, chegou o nó, fiz o ponto baixo, continuei. E perceba, gente, que não dá pra ver. Ó lá, tô vendo porque eu mostrei pra vocês, mas se for olhar a peça no todo, não dá pra ver o nó, simples assim. E agora a gente vai continuar até o tamanho desejado, que era os 30 centímetros, né?
Chegamos aqui, então, em 30 centímetros. Eu dobrei a gola pra dentro, pra ficar mais fácil da gente visualizar o cinza. Ó. Então, aqui com uma régua você também consegue medir, tá? Porque 30 centímetros é basicamente o tamanho de uma régua, ó. Tá bem certinho, tá? Então, se o teu deu mais, se deu menos, se deu mais, tira a carreira, se deu menos, faz mais carreira até chegar em 30 centímetros, pelo menos pro tamanho adulto, tá? Agora, a gente vai precisar unir essas duas partes, certo? Então, vai ser a mesma coisa do pescoço, tá? A gente vai pegar... A diferença é que agora, as duas carreiras, dá pra ver nitidamente as duas alcinhas, tá vendo? Porque aqui a gente não tem uma carreira só de correntinhas, ó. A gente tem duas carreiras de ponto baixo. Então, passou nos dois, a gente pega e faz o ponto baixíssimo, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Pega as duas correntinhas dos dois lados, ou seja, 4 correntinhas na agulha. Puxa o fio e passa por dentro, ó. E assim a gente vai fazendo a costura do topo do capuz, ó. Pega as duas alcinhas. Às vezes é meio difícil, ó, mas faz com calma, com cuidado que dá certo. Ó, passa por dentro das duas. Cuida para não pular nenhuma correntinha, senão ele vai ficar torta a costura. Então, vai contando direitinho. Ó, pega as duas, ponto baixíssimo. E ó, percebe que vai ficando bem quadradinho. Fica bem bonita essa costura. E a gente vai basicamente fazer isso até chegar ali no final, onde tá essa voltinha, e eu mostro pra vocês como que finaliza. Chegamos aqui no final, ó como fica bonito. Bem simples, tá? É pra você que tá iniciando mesmo, quer uma peça legal, quer treinar o seu ponto. Ó, chegando aqui no final, dá pra ver as duas alcinhas aqui desse lado. E, ó, as duas alcinhas do outro, que acabou saindo da câmera, peço perdão. Mas, ó, aqui deu pra ver. Ó, duas alcinhas do outro. Puxa tudo e ponto baixíssimo. É um pouquinho difícil, porque tá bem apertadinho ali, mas vai, tá? Ó, aqui não deu, não tem problema, solta tudo, faz de novo. Duas alcinhas. 4 alcinhas. Puxa o fio, passo por dentro. Ponto baixíssimo. Aqui tá feito, tá? O acabamento. Ó, eu vou querer que fique ainda melhor. Então, peguei ali atrás, onde tinha um espacinho, não era necessariamente uma alcinha, ó. Mas só pra garantir que ia ficar bem apertadinho, peguei ele atrás também, pra não ficar aquela bolinha aparecendo quando a gente for usar a touca do avesso. Corta um pedaço de fio razoável só pra gente fazer o arremate, o acabamento. E a peça é isso, gente, basicamente, tá? Agora eu vou fazer aqui, eu vou esconder esse fio, mostrar pra vocês como que eu escondo. Aqui não tem regra, tá? Você vai pegar aonde tiver um espacinho de fio e é como se você fosse costurando. Você vai pegar o fio, vai passar para um lado, aí você vai pegar em outra alcinha que esteja longe e de preferência ao contrário, ó, perceba que eu joguei para outro lado. Pega a alcinha que você conseguir ali, pega o fio, passa de novo. Nessa linha, pelo menos, é bem tranquilo, não dá para ver o fio sendo passado. Se for uma que dá para ver um pouco mais fácil, assim, aí faz um acabamento mais pertinho um do outro. Aqui não precisa tanto. Ainda assim, ó, eu vou pegando uns bem mais próximo possível e vou passando o fio. Porque isso já evita que... Aqui eu já vou cortar. Já evita que ele fique escapando, né? Porque ele vai ter todo esse caminho aí. Ó, resolvi dar um nó pra garantir mais ainda que ele não vai passar pelo caminho e escapar. Ó, fiz o nó, vou esconder o nó. Aqui é bem livre, tá? Você remata como quiser. Como eu falei, tem gente que usa cola, eu mesma tenho, às vezes dá preguiça, eu não uso. Ou porque o acabamento não fica muito bom, então eu uso bastante em tapete, assim. Não tô que eu não vi necessidade. Tem quem queime o fio, eu tenho medo de queimar e
acabar estragando, mas tem como, você passa ali um pouquinho de brasa na pontinha e ele seca, só que aí talvez fique escuro, né? Então a gente não quer estragar a peça. Olha lá, passei o nó pro outro lado. Agora sim a gente pode cortar. E tá bem escondidinho. E tá feita a sua balaclava. Muito simples, processo muito gostoso, bem quentinha. E ó, a parte que a gente deixou maior é onde dobra. Vou dobrar aqui com vocês. Ó como que ficou a parte de baixo. Vou virar do avesso, que é onde a costura vai ficar mais bonita. Tanto faz o lado, tá? Aqui é gosto mesmo. Deixa eu deixar a câmera um pouco mais longe. Ó, veja só a nossa costura. Fica lá dentro, tá vendo? Você pode usar a touca bem pontuda, pode jogar a pontinha dela mais pra dentro como tava ali. Aqui ficou uma pontinha, eu vou cortar. Mas isso aqui é acabamento, tá? Aí varia de como você fez, qual fio tá usando. Ó, aqui no meio também vou fazer esse acabamento. Aqui é opcional, tá? Você pode só cortar o fio se quiser, ele já tá com um nó bem bonitinho. Nesse caso, eu vou passar por dentro para vocês verem uma outra forma de arrematar. Aqui, como o fio é de outra cor, talvez não fique tão bonito, tá? Então, de repente, se você tá com o fio da mesma cor, é mais tranquilo que aí não fica dando pra ver exatamente o que você tá fazendo, como é o meu caso aqui. Depois vocês vão perceber que eu acabei desistindo e tirei todo esse acabamento, só cortei o fio mesmo. Então, só tô mostrando caso você queira fazer. E, enfim, pra você ver como que faz e como é simples também. Vou só uma pontinha lá dentro, que dá pra passar uma cola ali. E já fica bem, bem bonitinho, bem acabado. Então, ó, vou dobrar agora finalmente pra vocês verem. Percebam que aqui a quantia de aumentos, ó, é a quantia que ela dobrou, certo? Então, se você quer que ela dobre um pouco mais, faz um pouquinho maior. Se não quer que dobre, não faz esse aumento, faz sempre ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aqueles aumentos iniciais na carreira. E tá pronta a sua balaclava. Olha que linda. Se você quiser agora ver como faz, pode usar sua criatividade, fazer de unicórnio, fazer de gatinho, fazer de coelho. Eu vou fazer de bode e no próximo tutorial eu vou ensinar como fazer a orelha, o chifre, a cordinha também, caso você queira a cordinha para completar aqui. E eu vou deixar disponível no próximo vídeo. E provavelmente eu vou deixar aqui na descrição, se não tiver, é só você acessar o meu canal. E provavelmente eu vou ter feito uma playlist de tutoriais de inverno ou de balaclava mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial até aqui. Se quiser a continuação, por favor me deixe saber, em que eu ensino os chifrinhos, as orelhinhas e essa cordinha também, para que esse efeito possa acontecer. E esse é o meu Instagram, caso você queira ver um pouquinho mais de perto as minhas produções. É o mesmo arroba em todas as redes. E eu te vejo no próximo tutorial, se você quiser. Tchau!